Era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos, com aspecto terroso e o fedor das covas podres. Os fantasmas estrupiados como que iam dançando de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas, em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. Eu li A Bagaceira. O livro A Bagaceira foi escrito por José Américo de Almeida e publicado em 1928. A história se passa na Paraíba, durante uma grande seca. Soledade, uma jovem sertaneja, se vê obrigada a abandonar as terras da sua família devido à escassez de água. Juntamente com o pai e um irmão de criação, ela foge para os brejos paraibanos, uma região de latifúndios. A Soledade é uma menina muito bonita e a sua aparência vai acabar chamando a atenção de dois homens, o Dagoberto, senhor de um engenho, e o Lúcio, filho do Dagoberto, seu filho único. É em torno das relações estabelecidas entre esses três personagens que vai se estruturar todo o romance. A Bagaceira é considerada a obra inaugural da segunda fase do modernismo brasileiro, a geração de 30, que vai contar com a genialidade de autores como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado. O livro, inclusive, possui um prefácio que ficou muito famoso. É uma espécie de manifesto que influenciou de forma definitiva toda a literatura da época. O prefácio chama-se Antes que me falem, melhor título da vida. É bem curtinho, tem 2 folhas, são escritas na forma de sentenças e eu recomendo que vocês leiam, é bem bacana para entender melhor o modernismo brasileiro. Super fácil de achar na internet. De qualquer forma, eu escolhi os 3 tópicos que mais me chamaram a atenção e eu vou ler para vocês relacionando com alguns aspectos da obra. Então vamos lá. Primeiro tópico. Há muitas formas de dizer a verdade. Talvez a mais persuasiva seja a que tenha a aparência de mentira. Esse é muito interessante porque tanto A Bagaceira quanto os outros romances da geração de 30 possuíam um caráter de denúncia muito forte. Era uma literatura super engajada. A missão era apresentar o Brasil para o Brasil, permitir ao leitor a criação de uma consciência. Então eles vão falar sobre as condições de vida no interior do país, a calamidade da seca, a situação dos oprimidos. A forma é ficcional, mas o tema é a realidade. O José de Almeida, ele já tinha escrito sobre a Paraíba antes, só que na forma de ensaios. Aqui ele escolhe a ficção porque acredita que a sua mensagem pode ser ainda mais contundente. Segundo tópico. O regionalismo é o pé do fogo da literatura, mas a dor é universal porque é uma expressão de humanidade. Esse é o aspecto mais conhecido da geração de 30, o regionalismo. E é interessante perceber que A Bagaceira, essencialmente, é um retrato da Paraíba, terra natal do autor. Então é o assunto que lhe interessa, que ele domina. Ele vai falar sobre problemas locais, embora não exclusivos. A vida dos retirantes, os mandos e desmandos dos senhores de engenho, até mesmo as situações das meninas que precisam vender o próprio corpo em troca de um prato de comida. Mas, mesmo que o foco seja uma região geográfica muito bem estabelecida, a história ela pode ser lida, compreendida por um leitor de qualquer lugar. Eu posso jamais ter pisado no sertão nordestino, mas assim como a Soledade, eu sei como é me sentir sozinha, não ser compreendida pelas pessoas ao meu redor. Eu posso nunca ter segurado uma arma, mas assim como o Valentim, eu conheço o instinto que me leva a querer proteger a minha família. Então, a humanidade é o grande tema da literatura, e isso basta para que se estabeleça empatia. Tópico número 3, e já aviso que este é o mais polêmico, Até então eu concordei com tudo, mas vamos lá. Terceiro tópico, a língua nacional tem R's e S's finais. Deve ser utilizada sem os plebeísmos que lhe afeiam a formação. Essa é uma sentença bem delicada. A língua ela não é bonita nem feia, nem é algo que pode ser maculado pela plebe.
Mas eu não vou nem gastar muito tempo aqui discordando do autor. O que eu acho interessante de destacar é que esse impulso em escrever de forma correta, né, disciplinada, para usar termos do próprio autor, cria um contraste muito grande entre narrador e personagens. O narrador, ele escreve de forma tradicional, né, seguindo as normas de uma língua culta, enquanto os personagens reproduzem o falar do interior, né, o falar sertanejo. Eu separei um trecho aqui bem aleatório para vocês, mas só para mostrar mesmo essas diferenças. Narrador. Os trabalhadores, em tiras esmulambados, entremostravam os corpos oleosos e já tinham à mostra as costas assadas no trabalho soalheiro. Valentim, vexado, postava-se na frente dela como para tomar-lhe a vista. Agora a fala. Vá-se embora, minha filha, não está vendo essa gente toda esgulepada? Então, causa um estranhamento muito grande. Na minha opinião, essa diferença de tons, né, afasta o narrador dos personagens, torna o olhar mais impessoal, quase sentencioso. Autores posteriores vão resolver melhor essa relação entre linguagem e regionalismo. Mas enfim, essa foi uma leitura que eu gostei muito. Sim, tem um certo ar de romance de tese, né? Alguns momentos mais panfletários, mas quando o autor acerta a mão, ele cria momentos profundamente poéticos. Olha, algumas figuras de linguagem aqui, algumas descrições são simplesmente maravilhosas. E é tudo muito sensorial, assim, os sons, os cheiros, as cores. Então, é um livro com uma importância histórica tremenda, uma leitura que eu adorei fazer e eu recomendo para vocês. Grande beijo e até a próxima!